Vem cá, você já ouviu falar de apneia do sono? Essa condição causa uma interrupção temporária na respiração durante o sono e pode trazer consequências graves. Pesquisas mostram que tem 1/3 dos adultos brasileiros que convivem com essa doença, com esse problema. Para saber mais sobre as causas e o tratamento correto, eu recebo a pneumologista Fernanda Miranda. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Bem-vinda ao Jornal Brasil Central. Obrigada, boa tarde. Por que a apneia do sono é um problema considerado tão grave? 1/3 da população brasileira sofre com esse problema e pode causar consequências sérias, né, doutora? É uma doença de alta prevalência, né? Se veja 33% da população, e uma doença muitas vezes que o indivíduo não sabe que tem, já que acontece enquanto ele dorme. Mas há alguns indícios. Então, pessoas que estão com sobrepeso, pessoas que roncam, né? Às vezes o parceiro informa sobre o ronco, às vezes presencia a apneia, que é essa parada da respiração que você disse, um cansaço excessivo, a pessoa ela tem aquela impressão: nossa, mas eu dormi, eu repousei várias horas, por que eu estou cansado? Sonolência excessiva diurna. Isso tudo são indícios e a pessoa tem que acender esse alerta e procurar assistência médica. Pois é, a gente está falando aqui de alguns sintomas e alguns indivíduos que podem ter essa predisposição, né, a sofrer com a apneia. Mas como é que é feito o diagnóstico? Que tipo de profissional eu devo procurar e que tipo de exame é realizado, doutora? O profissional habilitado a diagnosticar e tratar a apneia do sono é o pneumologista, o neurologista, né? É uma doença assim multidisciplinar, e o exame padrão ouro para o diagnóstico chama-se polissonografia. Existem vários tipos, a mais completa, vamos dizer assim, é aquela que o indivíduo vai até um laboratório que estuda o sono, ele dorme uma noite lá e aí ele é ligado a equipamentos que vão monitorar o sono dele durante todo o período que ele estiver dormindo, diagnosticando a apneia ou não. A apneia é quando a gente tem essas pausas mais de 5 vezes a cada hora de sono, aí já é um sinal. Até 5 vezes é considerado normal. Ah, entendi. Então é possível diferenciar a apneia de outros distúrbios do sono, né? É importante ficar alerta e se tiver algum indício que faça você acreditar que você pode estar sofrendo com esse problema, aí sim procurar um médico. Que outros sintomas, que outros problemas, distúrbios relacionados ao sono as pessoas costumam confundir com a apneia? Só para ilustrar aqui, tem algum, doutora, não? Na verdade, como eu te falei, é uma doença que a pessoa muitas das vezes não percebe que tem, às vezes é quem dorme junto que mostra, né? Mas dos distúrbios do sono, é dos mais prevalentes, junto com a insônia, mas é bem fácil, né, você saber a diferença. A insônia é a dificuldade em dormir. A apneia é aquele indivíduo que dorme, que ronca, sim, que acha que descansou, mas na verdade ele teve essas pausas acentuadas em número elevado durante o sono, né? E aí o que acontece? Ele acaba não entrando naquele sono profundo, aquele sono que realmente repousa. Isso leva não só ao cansaço excessivo, né, aquela sonolência excessiva diurna, como pode levar ao agravamento da hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, né, aumenta a incidência dessas doenças se você não tem esse sono reparador, esse sono adequado. Em casos mais graves, o que pode causar a apneia do sono, doutora? Pode levar até a morte súbita, né? Seriam casos mais graves. Mas, por exemplo, se o indivíduo tem hipertensão arterial, em que ele precisa de mais de dois ou mais medicamentos para controlar a sua pressão, pode ser que ele tenha apneia. Isso a gente sempre busca, aquele hipertenso que é difícil de controlar a pressão, pode ser apneia. Aquele check-up do indivíduo que ele costuma fazer com o cardiologista ou o seu clínico, ele sempre tem que relatar, se o médico não perguntar, como é a qualidade do seu sono, como ele se sente durante a noite e no dia posterior, né? E sempre falar sobre ronco, cuidar do peso. Sobrepeso é um indício forte de que a pessoa vai ter apneia. Hoje, a gente já falou aqui nessa conversa sobre os indícios, sobre o diagnóstico, e eu quero saber como é que é o tratamento. Existe cura para a apneia do sono? Sim.
Dependendo do grau, naquele exame que a gente comentou, a polissonografia, a gente também gradua a apneia entre leve, moderada e acentuada. A leve, se o indivíduo está com sobrepeso, muitas das vezes só atingir o seu peso ideal, ou seja, emagrecer, pode ser que corrija a apneia. A moderada acentuada, além da perda de peso, ele precisa passar a dormir usando um equipamento chamado CPAP, que é um equipamento pequeno, portátil, elétrico, que vai conectado a uma máscara, que tem N tipos de máscara, né? Vai depender do formato do rosto, etc. E aí ele passa a usar, ele mantém uma pressão positiva na via aérea constante e evita a apneia. Porque o que acontece? O que faz ter a apneia? É a obstrução da via aérea. Quando a gente dorme, relaxa a musculatura, a língua cai lá para trás. Se a pessoa tem um pescoço mais, a circunferência do pescoço maior, tá aí na tela, né? Então, esse aí é um dos tipos de máscara, né? E isso é restaurador. O indivíduo, ele se adapta bem ao uso, a grande maioria deles. Tem que fazer um esforço, lógico, né? No começo do tratamento. Depois que se adapta e regulariza o sono e deixa de ter apneia, é outra vida. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui no nosso @TV Brasil Central. O Gilmar fez uma pergunta que eu acho que interessa a muita gente, porque ele está preocupado pelo seguinte: a senhora falou algumas vezes aqui sobre o ronco, e ele disse que ronca muito quando dorme. Todo mundo que ronca deve se preocupar? Será que pode desenvolver ou ter apneia do sono? Sim, o ronco é um dos sintomas da apneia, né? E aí, geralmente, Gilmar, quem conta para você que você ronca, pede para essa pessoa também observar. Porque geralmente quem tem apneia é assim, ele começa a roncar, vai aumentando o volume do ronco e de repente ele dá uma paradinha, para de roncar assim, se mexe, muda de posição. É essa hora que está acontecendo a apneia, essa que a gente chama de apneia presenciada, aquela que quem está dormindo ao lado vê a pessoa fazer a apneia, né? Isso daí não é raro de ser visualizado. Mas sim, se você tem ronco, você pode ser que tenha só o ronco, só a roncopatia, que a gente chama? Pode, mas é importante fazer o estudo do seu sono. Tudo bem, procure um profissional, hein, Gilmar? Pneumologista, doutora Fernanda, muito obrigado pela presença no Jornal Brasil Central, por esclarecer o tema aqui da apneia do sono pra gente. Eu que agradeço. Boa tarde.